Boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição do PCM Podcast. Desta feita para analisar o Tour de France que terminou no passado domingo. Hoje tenho novamente dois convidados. Tenho comigo o Miguel Lopes Olá. e o Rodrigo Casinha. Olá. E começo então por vos perguntar, desde a última vez que estivemos aqui os três a falar, que foi no primeiro dia de descanso do Tour, se as vossas perspectivas sobre o que aconteceu nesta prova mudaram, se estão mais contentes com o que sucedeu daí para a frente, se estão desiludidos com o que se passou daí para a frente. Qualquer um de vocês que queira começar a falar, esteja à vontade. Bem, eu acho que falo pela larga maioria quando dizemos que o Tour acabou por nos desapontar naquilo que foi o espetáculo que nos foi proporcionado, sobretudo na parte final. Esperávamos um Tour que fosse que fosse mais combativo, mais com maior emoção, com os ciclistas a lutarem por posições. E o que acabou por se ver, sobretudo nas últimas etapas, foi um pelotão muito, como é de dizer, resignado ao que tinha acontecido, às posições que já tinham, sem que houvesse ciclistas com pelo menos vontade ou capacidade, também há que pôr sempre essa ressalva, para fazer a diferença, quer para a Sky, quer para os demais favoritos. O principal exemplo acaba por ser o próprio Nairo Quintana. Consegue uma vez mais fazer pódio, só que desta vez faz um lugar mais baixo do que tinha feito nas outras tentativas. No entanto, aquilo que se viu de Nairo Quintana foi muito pouco, para não dizer inexistente. Ataques ao líder Chris Froome ou ao próprio bloco da Sky foram praticamente inexistentes. A equipa da Sky soube sempre controlar as saídas de alguns dos principais ciclistas. O único que se salvou acabou mesmo por ser Romain Bardet, que com isto tudo conseguiu numa única etapa sair, ganhar tempo e subir ao segundo lugar. Foi a única diferença de maior que se fez. De resto, as outras posições pouco ou nada se viu a nível de espetacularidade e de luta por acabar num lugar mais alto do que aquele que já se tinha, pelo menos quando se entrou na terceira semana. Eu tendo a concordar com o Miguel. O que se viu neste Tour foi basicamente os ciclistas a defender a posição em vez de atacar as posições dos ciclistas que estavam a sofrer na classificação geral. Não sei se foi por falta de capacidade, se foi por falta de alguma ambição até, ou se foi mesmo devido às condições climatéricas ou até à tamanha superioridade evidenciada pela Sky durante este Tour. Mas o que é um facto é que foi um Tour muito morno, pode-se assim dizer, com um ciclista a dominar na totalidade a prova e o resto dos ciclistas apenas a tentar sobreviver e manter-se dentro dos seus objetivos, ou não, porque houve quem tivesse os falhado. Agora que tocaste também nos objetivos de cada um dos ciclistas, podemos pegar também por aquelas que foram as surpresas e desilusões deste Tour para vocês. Podes começar mesmo tu, Rodrigo, já que começaste a abordar esse tema. Para mim, as surpresas terão que ser nomes como o Adam Yates. Nunca ninguém previa que viesse a terminar dentro dos 5 primeiros, terminou em 4º lugar. O Lois Meintjes, que fez também um excelente Tour, na minha opinião. Eu até tive a sensação que o Meintjes, em algumas etapas, subvalorizava a sua capacidade, porque ia sempre na cauda do grupo, quando poderia até mexer um pouco mais com a corrida. Outro nome tem que ser, obviamente, Jardin Saint-Pantin. Fez um Tour fantástico mesmo, muita combatividade, uma vitória em etapa, muito espetáculo, especialmente nas descidas. Portanto, para mim, é claramente a maior surpresa do Tour. Eu vou lançar como principal surpresa para mim Daniel Martin. Eu confesso que, apesar de ter um particular carinho pelo irlandês, nunca ouvi ter umas 3 semanas de competição a tão bom nível. Verdade seja dita que a inexistência de ataques ou de um ritmo se calhar excessivamente elevado, proporcionado quer pelo bloco da Sky, quer pelos outros favoritos na classificação geral, se calhar de certa maneira acabaram por favorecer aquilo que seria
a classificação final de Daniel Martin, mas a verdade é que o irlandês mostrou-se sempre em boa forma, soube sempre acompanhar as pequenas diferenças de ritmo que iam sendo feitas, ou mesmo quando excepcionalmente havia um ataque de um favorito, conseguia acompanhar. Mesmo, por exemplo, na etapa 20, já com 3 semanas de tour em cima, viu-se o próprio Daniel Martin nos últimos quilómetros dessa etapa a tentar fazer diferenças no pelotão, numa altura que provavelmente seria já quase irrelevante. Mas isso demonstra que Daniel Martin encontrava-se bem fisicamente, soube sempre meter o pelotão em sentido em algumas chegadas mais acentuadas, sobretudo na parte inicial do giro do Tour, e o que se viu foi, portanto, um Daniel Martin a um nível acima daquilo que tínhamos visto até hoje, acabando por conseguir um top 10 bastante honroso. Outra pessoa que eu acho que também esteve a um nível particularmente bom é o Luís Meintjes. Acaba por ser quase que irónico, e eu sei que isto é um tópico um pouco, como é que eu ia dizer, é difícil de tocar. A verdade é que acaba por ser quase irónico que depois de 2, 3 anos em que Rui Costa vem à volta à França com objetivos de fazer top 10, no ano em que ele se declara como não estando em busca desse mesmo top 10, vinha em busca de etapas, acaba por ser o seu colega de equipa mais jovem, recém-entrado na equipa, vindo da atual Dimension Data, que chega e também, dispondo dos mesmos recursos que Rui Costa tinha disposto nos anos anteriores, não entrando aqui nos assuntos de quedas e doenças e tudo o que o fez desistir em anos anteriores, consegue o tão ambicionado top 10 e fica em segundo lugar na classificação da juventude, apenas atrás do australiano Adam Yates. Acho que é de louvar, acho que é um sinal daquilo que o Luís Meintjes poderá fazer de futuro. Gostaria de o ver numa outra grande volta que não o Tour, pelo simples facto que o Tour, como todos sabemos, é atualmente a grande volta que traz os melhores nomes, os melhores ciclistas, as melhores equipas e que, portanto, torna-se mais e mais difícil obter grandes resultados. E como tal, eu acho que gostaria de ver o Luís Meintjes a tentar uma outra grande volta e ver até que ponto é que ele conseguiria um top 5 ou até mesmo um pódio em anos futuros. Isto num futuro mais próximo. Mas puxando aqui novamente este tema de surpresas e desilusões, nós podemos olhar ao pódio final da Volta à França e eu sinto que lá temos uma surpresa e uma desilusão, mesmo sendo o pódio. Temos a surpresa de Romain Bardet ser segundo classificado e o Nairo Quintana não ser terceiro acaba por ser uma pequena desilusão. Não sei se partilham da minha opinião. Eu partilho da opinião de que Nairo Quintana ter feito terceiro em si, como resultado, não é mau. Para aquilo que evidenciou ao longo das 3 semanas e considerando o ciclista que ficou à frente dele, eu gosto de Bardet, mas não o considero de todo ao nível de Nairo Quintana, acabo por considerar esse resultado como uma desilusão. Acho que Nairo Quintana tem capacidade para mais. Não sei até que ponto ele não terá passado por certos momentos de doença ao longo destas 3 semanas e acaba por sentir alguma desilusão o facto de ter terminado apenas em terceiro lugar. Da mesma maneira que para mim é uma surpresa ver Romain Bardet terminar em segundo. Eu acreditava que o jovem francês vinha em muito boa forma para o Tour, acreditava que ele poderia facilmente fazer um top 5, mas nunca pensei que ele fosse terminar no pódio e muito menos que fosse terminar à frente de Nairo Quintana. A verdade é que o facto de alguns dos seus principais concorrentes, de que sabemos têm um maior valor, nomes como por exemplo Fábio Aru, Alberto Contador, Thibaut Pinot, estes 2 últimos por abandono, seriam nomes que à partida ficariam sempre à frente do francês, mas o francês demonstrou sempre estar em muito bom nível e aquela etapa 19 que ele ganhou é sem dúvida um autêntico marco no Tour deste ano para o ciclismo francês e para a própria equipa, que não teve uma prestação assim muito destacada dos demais e da qual se salvou mesmo o segundo lugar de Romain Bardet. Eu concordo em parte. Eu acho que o Quintana é mais desilusão do que Bardet acabou por ser uma surpresa. Quando fizemos o podcast no primeiro dia de descanso, eu à altura avancei o Bardet como o maior candidato a ficar em terceiro, imediatamente a seguir ao Quintana e ao Froome. Ele acabou por ficar em segundo, fruto também da ambição e do ataque
que teve com sucesso na 19ª etapa. Quintana sim acabou por ser uma desilusão, esperava-se que tivesse uma terceira semana ao ataque, em que tentasse recuperar o tempo já perdido para o Chris Froome, e acabou por não o conseguir fazer, seja por incapacidade, pelo menos foi o que Quintana avançou, disse que tinha problemas físicos e chegou, salvo erro, a ponderar abandonar naquela 19ª etapa que Bardet venceu. Portanto, na minha opinião, Quintana acaba por ser uma desilusão deste Tour. Bardet não é tanto uma surpresa, mas mais uma confirmação do seu valor enquanto ciclista. E em relação aos restantes pódios desta competição, podemos então falar agora das camisolas secundárias. Podemos começar pela camisola Peter Sagan, o nome que lhe demos no podcast inicial deste Tour de France. E a camisola Peter Sagan foi vencida por Peter Sagan, que bateu por larga margem toda a concorrência. Qualquer um de vocês dois já tinha dito que estava à espera que fosse Peter Sagan a vencê-la, mas o que é que acharam da luta, se é que houve luta, pela camisola verde? Até ao Mark Cavendish, nem diria, o Mark Cavendish quando abandonou já estava fora dessa luta, mas até mais ou menos a meio da segunda semana ainda houve ali a luta pela camisola verde, mas o Sagan estava numa forma tremenda. Para mim foi o homem do Tour, atacou, andou em fuga, venceu 3 etapas, deu espetáculo, foi claramente o mais forte, o mais regular deste Tour. E a juntar a isso ainda venceu o prémio de mais combativo. Relativamente à montanha, tivemos então Rafael Majka a vencer. Chegou a haver luta contra Thomas de Gendt, chegou a haver luta com Thibaut Pinot, mas também venceu por larga margem. Miguel, não sei qual é a tua opinião sobre a luta da montanha também. Confesso que a luta por montanha acabou por ser um dos poucos, entre aspas, pontos de interesse ao longo de todo este Tour. Inicialmente achava-se que Thomas de Gendt estavam a mostrar-se a muito bom nível e seria um dos principais favoritos. Entretanto surgiram na luta Pinot e Majka, com o francês a assumir a classificação apenas para mais tarde abandonar e a entregar ao polaco. De classificação essa que depois nunca mais mudou de dono, mesmo com as investidas que Thomas de Gendt foi tentando ao longo de todo o restante Tour, mesmo com as grandes exibições de Jarlin Sanpantano em fuga e que também foi amealhando muitos pontos, e até o próprio Rui Costa, porque não dizê-lo, que também esteve em destaque na fuga e também acabou por conseguir um lugar honroso nessa mesma classificação. Acho que a classificação da montanha foi de veras um dos pontos mais interessantes, mas obviamente Majka mostrou-se estar um nível acima dos demais e acaba por vencer com justiça. E resta ainda a classificação da juventude, uma classificação que eu lembro-me de, antes do Tour começar, nós dizermos que dificilmente víamos alguém a vencer essa classificação e a terminar no top 10. E a verdade é que, se não estou errado, a Mietz terminou na 4ª posição, mesmo às portas do pódio. E já foi aqui apontado como uma grande surpresa, quer ele, quer o Luís Meintjes, mas foi uma luta pela camisola branca mais interessante do que se previa, ou foi uma luta desinteressante pela camisola branca, apesar destes resultados? Eu acho que o Yates teve sempre esta camisola minimamente controlada, para ser sincero. O Meintjes chegou a aproximar-se relativamente após o contra-relógio mais duro da última semana, mas nunca mostrou grande capacidade para recuperar os cerca de 2 minutos que ainda tinha de atraso para o Adam Yates. A verdade é que o Meintjes resolveu tentar segurar talvez a posição dentro do top 10 em vez de arriscar e ir em busca da camisola branca. É uma opção, talvez não sentia capacidade para recuperar este tempo todo ao Adam Yates, que se mostrou bastante consistente durante as 3 semanas, mas até acabou por ser interessante ver os dois jovens a andar bastante bem entre os melhores durante todo o Tour. Sim, nitidamente esses dois acabaram por ser os dois dos principais pontos de interesse da parte final da Volta à França, a luta dentro da camisola branca entre Adam Yates e Luís Meintjes. Adam Yates mostrou sempre estar um nível acima do sul-africano, que, uma vez mais volto a dizer, esteve em bom plano. Penso que aí a luta acabou por ser um pouco fechada, não houve assim mais ninguém que conseguisse juntar estes dois. Basta dizer que o terceiro classificado dessa luta pela juventude
foi o jovem alemão, Emanuel Buchmann, da Bora, que, escusado será dizer, quase nenhum de nós viu ao longo de todo o Tour. Portanto, é uma classificação conseguida daquelas por esforço, por manutenção nos grupos, que se chegam quase depois dos favoritos, mas é alguém que quase não se dá por ele. Estranho, por exemplo, é ver que 2 dos nomes que estavam como sendo apontados para essa luta não apareceram lá, nomeadamente Julien Alaphilippe e Warren Barguil, 2 franceses que nitidamente nem sequer se viram aí. E o próprio Wilco Kelderman, que também andou Sim, desaparecido. Passamos então a um outro ponto, não sei se chamamos ponto alto, mas foi um dos pontos que gerou mais mediatismo do Tour este ano, que foi, portanto, a mítica etapa do Mont Ventoux, desta vez pelos motivos errados, por toda a confusão que se gerou. Isto no primeiro dia de descanso já tínhamos falado de falhas de organização, hoje novamente temos que as abordar e o tempo foi contado à entrada do último quilómetro, nessa etapa. Ainda antes Da entrada no último quilómetro, houve essa neutralização de tempos. No entanto, foi uma decisão que gerou polémica e eu quero saber quanto a vocês, se são a favor dessa neutralização, se são contra esta neutralização e até que ponto esta alterou a verdade desportiva da competição. Eu não acho que havia uma solução melhor, naquele caso era tudo. Havia sempre. Eles acabaram por escolher talvez a que fosse menos má no momento. Não parece que tenha alterado a verdade do Tour, apesar de Froome ter conseguido salvar ali uma perda de cerca de 2 minutos de tempo, mas a verdade é que ele ia adiantado. Quem acabou por ser mais prejudicado no meio disto tudo foi mesmo Bauke Mollema, que tinha conseguido manter a vantagem sobre o grupo e inclusive colocar cerca de 2 minutos sobre o Porte e o Froome, e depois acabou por não conseguir ter esses 2 minutos e arrecadar a camisola amarela naquele dia. Mas acho que tinha que acontecer alguma coisa, tinha que mudar algo na organização do Tour, porque é um erro demasiado grave a não colocação de barreiras naquela zona. Foram demasiados erros durante este Tour de France. Foi um amadorismo que eu não estou habituado a ver no Tour de France, para ser sincero. Foi a situação do Pórtico, foi esta situação. Eu acho que se não se muda nada na organização do Tour, fico extremamente desiludido, para ser sincero. Eu concordo com o Rodrigo. Isto não é uma situação que se possa ser tomada de ânimo leve. Estamos a falar de uma das corridas mais mediáticas do ano, da maior grande volta do calendário internacional, do maior escalão de ciclismo no mundo. Não pode ser levado de ânimo leve quando temos situações em que o Pórtico do último quilómetro cai com a corrida a decorrer, ainda para mais quando está mesmo na altura em que está a ser decidido o topo da classificação, por assim dizer. E também a situação no Mont Ventoux, se por um lado eu compreendo que não há culpa das motas, não há culpa dos ciclistas, é assim, estamos a falar do último quilómetro da etapa, estamos a falar de uma etapa cuja quilometragem foi reduzida, eles tiraram a etapa do alto do Mont Ventoux, colocaram nos quilómetros mais abaixo. Isto de véspera, sabia-se que havia pessoas que estavam à espera do final, pessoas que desceram a montanha para viver o final, sabia-se o quão aglomerado aquilo iria estar. Lembrar que apenas que a etapa de Mont Ventoux foi no Dia Nacional de França, portanto, ainda para mais. em pleno feriado, portanto é normal a grande afluência até ao Mont Ventoux. Podes continuar? Sim, nitidamente é quase só meter ainda mais sal na ferida. Eu acho que o mínimo dos mínimos, eu já nem vou chegar tão longe a ponto de dizer que o último quilómetro e meio deveria ter sido fechado. O último quilómetro da chegada em alto era totalmente necessário que estivesse coberto pelo menos com barreiras laterais. Foi essa mesma falha da organização, essa falta de cuidado para com a segurança dos ciclistas e das próprias pessoas, também porque não dizê-lo, que coloca em risco quem está a trabalhar, quem está a fazer o seu esforço, o seu ganha-pão, quem está a dar espetáculo para os outros, acaba por estragar de certa maneira aquilo que é toda uma modalidade, todo um momento épico de uma corrida. E é assim, a organização não pode de maneira nenhuma fechar os olhos e dizer isto não aconteceu, não é uma coisa que volta a acontecer, isto não é normal.
não se pode fazer isso, tem de se levar a organização mais a sério, tem de se fazer maior prevenção, tem de haver um maior cuidado na preparação das chegadas, na própria organização das etapas, verificar que o tempo, atempadamente, parece estar com condições. Se não há condições, joguem pelo seguro, não há necessidade de estar a colocar os ciclistas a riscos extremos. E, portanto, eu acho que isto não é o tipo de coisa que possa passar incólume. Se já me tinha feito imensa confusão na altura em que eu comentei o podcast do primeiro dia de descanso, o quão vital era a organização redimir-se depois daquele erro, eu acho que não pode passar incólume todos estes acontecimentos e que algum tipo de medidas no interior da organização do Tour de França tem de acontecer. Um outro assunto que também ainda podemos abordar aqui neste podcast são os portugueses. Do Nelson Oliveira já falamos no podcast do primeiro dia de descanso. Vocês fizeram questão de enaltecer todo o trabalho que ele tinha feito até aí. Na segunda metade do Tour ele andou em fugas, andou também em trabalho, portanto, a manter a mesma performance que tinha tido até aí. Mas do Rui Costa vimos uma grande mudança entre essa primeira semana de Tour e as restantes 2 semanas. Penso que uma evolução positiva, pelo menos na minha opinião foi uma evolução bastante positiva e vimos o Rui a ser um dos mais combativos do Tour. Mas também quero ouvir-vos a vocês, que na altura, se bem me recordo, chegaram a criticar em algumas partes a atitude do Rui em relação à perda de tempo e à não luta pelo top 10 na altura. Passado o Tour, passado todas as declarações do Rui, todas as performances do Rui, o que é que tem a dizer sobre o mesmo? Eu pessoalmente acho que o Rui acaba por sair do Tour de França com uma prestação positiva. Eu tinha sido uma das pessoas que tinha criticado na altura aquilo que estava a ser a abordagem do Rui à prova, o facto de estar a perder muito tempo em etapas onde supostamente se esperava que estivesse melhor. Eu compreendo que haja a vontade de lutar por etapas, a vontade do pelotão deixar de sair para ir lutar por etapas. Verdade seja dita que muitas das vezes também não teve a sorte dos companheiros com quem tentava sair para a fuga. Vimos fugas com nomes muito importantes, com ciclistas de grande categoria e valia a sair e, portanto, a complicar a vida àqueles ciclistas que estão mais atrasados e que tencionam sair, e acaba por, de certa maneira, o Rui sair um bocado prejudicado em algumas etapas nisso. Contudo, nas etapas em que efetivamente conseguiu entrar na fuga, vimos um Rui Costa a bom nível, a disputar a classificação da montanha, inclusivamente a ter uma chegada em alto no segundo lugar, apenas atrás de Tom Dumoulin, e a etapa 20, onde ele chega, se não estou em erro, em quarto lugar. Quinto, pronto. Ele chega mesmo chega no grupo de Roman Kreuziger. Roman Kreuziger depois acabaria mesmo por subir ao top 10. A verdade é que isto demonstra também a qualidade dos ciclistas com quem Rui Costa andava em fuga. Ciclistas como Jarlison Pantano, como Rafael Maika, nomes que deram espetáculo e conseguiram vitórias neste Tour, que estiveram sempre na disputa pela camisola da montanha e que praticamente tiveram em fuga os dias todos. Rui Costa tentou estar a esse nível, não estava se calhar tão bem preparado ou não esteve a uma forma tão elevada como esses 2 homens que eu agora referi estiveram, mas sem dúvida que Rui Costa se mostrou bastante bem nestas últimas semanas, sobretudo na última, e acaba por ser uma prestação positiva. Ele disse que ia lutar por etapas, que ia tentar dar aquela vitória que tanto nós queríamos e que ele tanto queria, e a verdade é que nós vimos ele fazer isso, nós vimos ele tentar efetivamente dar o seu máximo para conseguir essas etapas. Chegou a estar muito próximo numa, chegou a estar a qualquer coisa como 30 segundos de apanhar Tom Dumoulin já na subida final e depois a ser apenas segundo classificado com o mesmo tempo de Rafael Maika e já com um atraso de, acho que a rondar 1 minuto e meio, 2 minutos para Tom Dumoulin. A verdade é que o Rui Costa tem um belo Tour e vou deixar aqui para o Rodrigo apenas um pouco daquilo que será o que foi agora para ele a opinião da prestação do Rui Costa, mas também para poder falar um pouco acerca de Nelson Oliveira. Eu creio que o Rui Costa acaba por sair deste Tour realmente com nota positiva, especialmente pela combatividade que demonstrou ao longo das últimas 2 semanas no Tour. Teve algum azar em não ter saído deste Tour com uma vitória em etapa, é um facto, concordo com o Miguel, mas acaba por ser bastante esperançoso, inclusive para os próprios Jogos Olímpicos que estão aí à porta, e ele parece-me estar realmente bem preparado para fazer uma excelente posição. Quanto ao Nelson, além de todo o trabalho
evidenciado ao longo das 3 semanas. Esteve muito bem no primeiro contrarrelógio, fez terceiro classificado, acho que tem que ser destacado. Isto foi apenas batido pelo Tom Dumoulin e pelo Froome. E parece-me que também está em excelente forma para os Jogos Olímpicos, tal como o Rui. Portanto, acho que temos boas perspectivas de grandes resultados nos Jogos. Portanto, acho que os dois portugueses saem daqui com qualquer um deles com nota positiva. Fiquei satisfeito com as prestações de ambos. E já mesmo a terminar este podcast sobre o Tour de França, eu sei que vocês reuniram algumas curiosidades sobre esta edição do Tour, que caso queiram partilhá-las com a nossa audiência. Sim, eu penso que eles certamente teriam interesse em ouvir algumas curiosidades. Eu pelo menos tenho uma que gostaria de referir e que de certa maneira acaba por também resumir aquilo que foi um pouco este Tour. Nós verificámos que este Tour foi aquele onde o maior número de ciclistas terminou a prova, chegou aos Champs-Élysées. Nesta edição apenas abandonaram 24 ciclistas, foi o maior número de ciclistas de sempre a conseguir terminar a corrida, e isto demonstra, no meu entender, duas coisas. Uma, o ritmo a que foi corrida a prova, diga-se, por sinal, e por outro também a qualidade dos ciclistas que estiveram presentes. Se por um lado há argumento para dizer que a corrida foi pouco atacada, que não houve grandes diferenças e que houve sempre uma postura um pouco defensiva por parte dos principais favoritos, o que beneficiou, obviamente, fugas que ganharam etapas ou pessoal que vinha em grupetos que não precisaria, que poderia ter um pouco mais de margem para chegar dentro de controle. A verdade é que também o pelotão soube sempre controlar, ou pelo menos a maioria dos ciclistas do pelotão, soube sempre controlar esse mesmo controle, esse limite de tempo, e assim sempre ir chegando dia a dia, após muito sofrimento sem dúvida, chegar à meta dentro desse controle e assim conseguir terminar o Tour. Eu gostava de também apresentar duas curiosidades. A primeira foi que a diferença entre o primeiro classificado, Chris Froome, e o 10º, Roman Kreuziger, foi a menor dos últimos 20 anos no Tour de França. Isto é uma evidência do quão equilibrada estava a luta a seguir a Chris Froome, obviamente, do segundo até o 10º lugar, uma distância apenas de cerca de 3 minutos, portanto todos os ciclistas muito, muito idênticos a nível físico. A outra curiosidade tem a ver com o vencedor da última etapa, André Greipel, que venceu uma etapa num Grand Tour pela 11ª vez, ou seja, nos últimos 11 Grand Tours que André Greipel entrou, venceu sempre pelo menos uma etapa. Entra agora num grupo restrito com Charles Eagle, que venceu em 11 Grand Tours consecutivos, e Bernard Hinault e Afonso Ducopy, que venceram em 13 consecutivos, e finalmente o canibal Eddy Merckx, que venceu por 14 vezes consecutivas. Não sei se André Greipel conseguirá bater estes recordes, será muito complicado, mas a verdade é que é um recorde de destaque e que merece os parabéns pela consistência que tem demonstrado ao longo dos anos. E por falar em grandes voltas consecutivas, sai mais uma para o Adamantsen. Acredito que já sejam 15 grandes voltas consecutivas. Não deixa de estar de parabéns porque acabou-as todas, portanto é um esforço que também é preciso ser reconhecido. No meio destas 15 grandes voltas conseguiu vitórias em etapas, lembro-me pelo menos no Giro de Itália do ano passado. E por fim, apenas dar os parabéns ao vencedor do nosso jogo da revista, que foi o jogador Hugo Pereira, pela equipa HJLP Cycling Team. Os nossos parabéns. Quanto ao resto dos leitores, nós vemos no podcast da Volta a Portugal. Da nossa parte é tudo. Fiquem bem.